Olá, então, pessoal, uma boa noite a todos vocês. Como o professor Fernando disse, né? Eu também sou daí de Monte Carmelo e eu tenho uma formação não só em direito, mas também estou concluindo aí a minha formação também em filosofia e já tive experiências de trabalhar na Procuradoria-Geral de Berlândia, e agora também como assessor parlamentar. Então, eu acho que nessa área de direito público, eu posso contribuir muito para vocês, levantando algumas reflexões, né, da minha vida prática, da minha vida teórica, né. Eu agradeço a oportunidade ao professor Fernando, né, também à Unifucamp, né, que é uma universidade que eu tenho muito orgulho de ver o quanto ela cresceu desde que eu deixei Monte Carmelo para poder estudar, né, para concluir os meus estudos. Isso já faz aí mais de 15 anos, né, que eu concluí os meus estudos aqui em Uberlândia, que eu advogo aqui em Uberlândia, né? Então é isso. Então, pois bem, pessoal, quando eu recebi o convite, né, para falar sobre um tema da área de direito público, logo me ocorreu esse tema, né, que consiste em colocar luz sobre a importância de um agente público que é promovedor e também garantidor de direitos fundamentais, né, mas que tem sido, normalmente, extremamente, né, reduzido, né, diminuída a sua importância nessa rasa percepção do senso comum do que a gente vive, né, o senso do leigo, né. E eu pretendo demonstrar no decorrer da minha explanação o porquê, né, porque que eu acredito que isso não é bem assim, né. Por que eu escolhi esse tema assim tão espinhoso, né? Não é nem porque nós estejamos aí à beira das eleições municipais. Isso é, na verdade, uma coincidência que veio muito a calhar, né? Já que nós somos acadêmicos e vamos ter a oportunidade aí, né? Vocês estão na academia, nós somos pessoas da ciência, estamos no caminho da ciência, vamos ter a oportunidade de estar falando de um fenômeno enquanto esse fenômeno está em voga, né, na sociedade. É, na verdade, uma oportunidade que veio a calhar essa reflexão justo às vésperas de eleições, né? Mas, na verdade, o que me leva a este tema é exatamente essa divergência, né? De observar o quanto o senso comum, ele por vezes, assim, e também ouvi até de pessoas do meio, né, do meio jurídico, do meio político, a propagação da diminuição da utilidade e até da aversão, né, desse agente público, em contrapartida com essa percepção que eu passei a ter da importância dele a partir da minha bagagem, né, que eu venho acumulando aí nesses anos, né, como eu já disse, tive a oportunidade de estar na Procuradoria-Geral do município, que é um órgão do Executivo, então, de uma outra faceta da administração pública, e agora de uma faceta no Legislativo, né, como assessor parlamentar na Câmara, onde eu sou uma pessoa que está por trás ali das questões jurídicas que envolvem o dia a dia da casa, né. Então, eu pude fazer a leitura dessas experiências práticas com um olhar analítico, né, que só a formação teórica pôde me dar. Então, essa minha formação como estudante de direito e as suas teorias, né, também recebendo a polifonia aí de outras áreas do conhecimento, como a filosofia, e mais do que isso, e principalmente, né, a importância de que eu defendo de pessoas como vocês, né, pessoas que são estudantes de direito, que são acadêmicos de uma ciência, que serão daqui a pouco pesquisadores, né, eles serão cientistas de uma área. Então, portanto, eu ouso dizer que vocês têm o dever de construir e desenvolver a capacidade de formar opiniões epistemológicas,
não é? Veja bem, a primeira distinção que nós precisamos diferenciar é isso, né? Eu até vou pôr aqui, vou compartilhar uma telinha aqui para nós, sobre essa questão. Compartilhar. Aqui, acho que vocês devem estar vendo aí, né? Então, assim, a primeira diferença que a gente tem que ter noção é de diferenciar a opinião doxológica de opinião epistemológica, né? E o que é isso, então, né? Doxal e epistêmica, né? Bom, a doxal, parafraseando aí o filósofo Leibniz, né, que é um filósofo já da Idade Moderna, é a compreensão meramente superficial da realidade, né, que se restringe a uma reprodução irreflexiva da aparência das coisas, né, e não da sua essência. Um exemplo do caso, né, é o fenômeno que na época do Leibniz, inclusive, estava muito em voga, já que era aquela época de Copérnico também, então era o fenômeno que a gente vê todos os dias astronômico aí do Sol, né, que ele aparentemente nasce e se põe. Mas isso é mera aparência. Já naquele tempo, a partir de estudos matemáticos, estudos mais aprofundados, de observação e tudo, já se tinha noção de que não é bem assim, né, que como sabemos, o Sol não nasce e se põe, né? É a Terra que gira. Então, a opinião doxal é isso que a gente vê demais, né? Nos dias de hoje. As pessoas pegam um sofisma, né? Uma frase de efeito, uma frase de sofista, né? E saem por aí repetindo aquilo como papagaios, né? Irrefletidamente, sem ver nem algum dado sobre aquilo, sem ter dados, né, para analisar. Enquanto a opinião epistêmica, né, a opinião epistêmica, ela é diferente. Eu vou pôr aqui na telinha. Aqui, a opinião epistemológica, ela já parte, né, de estudos, de postulados, né, do legado que as pesquisas acadêmicas deixam, né, pelas obras acadêmicas, né, pelas obras acadêmicas, com as conclusões, os métodos, né, que vêm de diferentes ramos do saber científico sobre os fenômenos, né, com um aprofundamento maior, que lhe confere uma validade cognitiva, né, baseada nas estruturas, nos paradigmas das relações sociais da história, né. Em outras palavras, a opinião doxal é o senso comum, né? Enquanto a opinião epistêmica, ela se sustenta em fundamentação metodológica, histórica, ou seja, a partir de dados que também foram colhidos, né, de modo metódico, sobre os quais você que é um profissional, você que é um pesquisador da área, vai fazer a sua inferência desses dados, né? Ou seja, vai fazer a sua leitura desses dados, a sua análise desses dados, e vai emitir, então, o seu parecer lógico, né? Eu gosto muito de uma frase que acho que resume tudo isso, né? Uma frase que está lá no Para a Crítica da Economia Política, que é essa aí que está na tela para vocês, né? Toda ciência seria supérflua, né, se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência dos fenômenos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com formar uma opinião que, claro, ela não tem a condição de ser verdade absoluta, porque essa ninguém conhece, né? Mas ela tem meios de se fazer um debate, uma reflexão com maior serenidade, com a frieza das coisas, né? Observando as coisas de um modo mais olhando de cima, né? Então, voltando à preocupação com o tema, é isso, né, que me motiva, porque a opinião doxal nesses tempos ela está tão difundida que ela, por vezes, está sendo homologada como parte de uma epistemologia, né? E não que a opinião do senso comum não tenha sua validade, ela tem a sua importância, principalmente nesse caso nosso aqui, de assuntos da administração pública,
já que ela traduz o sentimento, né, de que algo não vai bem, tem algo que está errado, né? O sentimento popular de que as coisas não estão sendo cumpridas a contento, né? O problema é que o senso comum ele não faz distinção das coisas, né? Ele não tem discernimento dos fenômenos, ou seja, daquilo que a linguagem cientificista chama de taxonomia, né? De dar nome aos bois. Porque só a partir disso é possível fazer um debate, né? De como as coisas são, de como as coisas estão e como elas são, né? Ou seja, a partir da sua ontologia, né? E saber, a partir disso, como essas coisas deveriam ser, né? O dever ser, né? Como agir, né? Que seria a deontologia. E descobrir aí quais são as peças que precisam de conserto, né? Então, é importante a gente ter essa dimensão, porque nós estamos correndo o risco, muitas vezes, de pôr, né, as coisas que a gente tem, a nossa democracia, a construção do nosso mundo, por não conhecer o funcionamento das coisas, jogá-las, né, fora como se fosse uma inutilidade, né? Então, tratamos esses fenômenos sociais e políticos sem a devida frieza, sem o devido conhecimento, descartando as coisas por não saber como elas funcionam, né? Os problemas dessa nossa sociedade complexa, que é muito complexa, né? Que se organiza em diversos nichos, né? Os nossos sistemas de governo, que são complexos também, e por essa rasura de análise, nós estamos a perigo de simplesmente jogar fora, jogar na lata do lixo, a nossa democracia, que ainda é adolescente, né? Por não compreendê-la, por não dar a ela, não dar nela os corretivos, né, que ela precisa, mas sem jogá-la fora, né? Consertar ao invés de descartar, né? Então, para a gente ter dados sobre isso, né, compreender ter dados sobre isso, entender como funciona, né, eu quero mostrar para vocês alguns apontamentos de direito constitucional, de direito positivo, né, o que está na lei. Há alguns exemplos ilustrativos também práticos, né, de casos que eu pude ver, né. O vereador, eu vou começar dizendo para vocês da etimologia dessa palavra, né. Vereador vem da palavra veredas. E veredas, como vocês sabem, veredas é caminho estreito, né? Caminhos, mais especificamente caminhos estreitos, né? Então, o vereador, já na raiz do seu nome, ele é um sujeito que abre caminhos, né? Que viabiliza as coisas. E essa etimologia eu acho muito interessante, porque quando a gente começa a observar as atribuições do vereador ali, na letra da lei, né, elas parecem muito genéricas, abstratas, né, mas recebendo a população no gabinete, muitas vezes na forma de coletivos, né, organizados da sociedade, as entidades de classe, tudo que bate na porta desses gabinetes, né, a gente percebe o quanto essa etimologia faz sentido, porque o vereador tem várias ferramentas que não é só ficar propondo lei, né? Propor lei, tem também as audiências públicas, né? Que ele pode promover, tem uma infinidade de requerimentos, né? Às vezes o que está sendo reclamado não é nem de competência legislativa municipal, né? Como um todo, né? O município como um todo, não é nem da iniciativa dele, seja do executivo, do legislativo. Mas o vereador, na sua ânsia ali de atender essas demandas, de dar respostas, ele vai precisar exatamente fazer isso aí que a etimologia diz, né? Criar caminhos alternativos dentro dessa sua competência. Então, assim, se esse agente estiver munido, não só de vontade, né, política, mas de conhecimento, né, sobretudo de conhecimento, de um corpo técnico sério, né, que possa lhe atender, ele vai pôr, por exemplo, né, vai provocar o Ministério Público, apresentar representações, né, encabeçar ali lutas que são de representação, né, não é nem de propor lei, mas representativas,
né, ele vai requerer a abertura de inquéritos no Ministério Público, vai apresentar as falhas na implementação dos direitos fundamentais e mostrar que as coisas estão caminhando, às vezes, em direção oposta ao que determina os princípios constitucionais, né? Um caso de atuação dessa, extralegislativa, que eu ilustro assim, como um exemplo, né, foi um dos problemas que surgiram aqui na esfera trabalhista, aqui na cidade de Uberlândia, por causa do fechamento dos comércios, né, com essa tragédia que tem sido a pandemia. Como vocês sabem, vocês ainda devem estar estudando ou vão estudar, né, as leis trabalhistas, elas não são nem de competência do município. A lei trabalhista, ela é de competência federal, né? E, nesse caso, alguns coletivos de trabalhadores demandaram alguma providência, né, lá na Câmara, em relação a alguns termos de responsabilidade que as associações comerciais começaram a fazer aí, e forçar as pessoas a querer que elas assinassem isso como um pré-requisito para a reabertura do comércio, né? Nesse caso, então, não tinha o que fazer no sentido de propositura legal, né? Então, optou-se o quê? Né? O grupo de vereadores que foi procurado optou-se por estudar, né, a constitucionalidade, a legalidade que estava sendo feita e fundamentar um requerimento do Ministério Público do Trabalho, né, para que isso, então, o Ministério Público do Trabalho apurasse, né? Além de, claro, de ele levar esse assunto para o plenário da Câmara, fazendo aquilo que o parlamentar mais faz, né, que é parlar. Parlamentar vem de parlar, né, que é falar. Então, ele leva aquilo para a tribuna, ele, né, denuncia aquilo na tribuna, né, então ele está levando o assunto representativamente daquele nicho social, né, para o parlamento, né, dando a visibilidade, levantando o debate. E, no fim, cabeçando, né, essa luta representativa, né, uma luta institucional, né, de fazer uma proposição ali no Ministério Público, né? E aí disso resultou, né? Até que o Ministério Público fez uma mediação, foi muito positivo, que o Ministério Público fez uma mediação, uma audiência com o pessoal dessas associações e chegou-se então a um novo conteúdo desses termos que colocou legalidade na coisa e permitiu então que o comércio fosse sendo retomado, né? Então, voltando aqui à questão de princípios constitucionais e dos direitos fundamentais, eu quero ler para vocês, o que já está na tela aí para vocês, um trecho de um comentário do Rui Barbosa, né, sobre a Constituição, ainda a Constituição, primeira Constituição da República, lá de 1891, era o comentário do Rui Barbosa sobre essa Constituição. Ele diz aí, não há numa Constituição cláusulas a que se deva atribuir meramente valor moral de conselhos, avisos ou lições, né? Todas têm força imperativa de regras, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus órgãos. Muitas, porém, não revestem dos meios de ação essenciais ao seu exercício, os direitos que outorgam os encargos que impõem, estabelecem competências, atribuições, poderes, cujo uso tem que aguardar que a legislatura, segundo o seu critério, os habilite a exercerem. O que ele está falando aqui, gente? Ele está dizendo aqui que tem normas constitucionais que são, em certa medida, ou completamente até, incompletas, né? E que, em virtude do seu grau assim, de abstração e de generalidade, elas podem conter conceitos que são vagos, que são imprecisos. Então, para que elas sejam aplicadas aos casos concretos que ela reclama, é preciso fazer uma atividade exegética, né? De modo que ela necessita de completude normativa. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu separei aqui o artigo 3º da nossa Constituição.
Ele diz lá que o constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí no inciso terceiro diz erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Regionais, inclusive, vocês prestem bastante atenção nessa palavra, que ela tem muito a ver com as políticas municipais, né? Que é trabalho, então, dos vereadores fazer, né? Reduzir as desigualdades na região, né? Vejam, então esse artigo, ele não está dando conselho, não, gente. Ele não está dando lição de moral, não é para achar bonito, não. Ele não é um mero discurso, né? Como já chamou atenção lá o Rui Barbosa. Isso não é para ler, para achar bonito, não. Isso é para fazer, né? Isso não são desejos, isso são ordens legais, é para fazer, não é só para querer. Mas aí é que nasce o problema, não é? Como é que vai fazer isso? Né? O problema que vem agora é esse: como que nós vamos fazer para implementar isso? Né? Essas ordens, elas são incompletas de normatização, elas não dizem, né, como que vamos fazer isso. E é exatamente aí que entram as leis infraconstitucionais, a normatização que cabe às esferas do legislativo fazer, e no nosso caso, do legislativo municipal, né? Cada tijolinho infraconstitucional que você inventa, né, que se põe de acordo com a necessidade de cada município, e daí é lógico, né? A gente exige também do vereador uma criatividade, boa vontade, né? Vontade de se debruçar sobre os estudos, de saber fazer, né? De buscar conhecimento, de buscar pessoas capacitadas para integrar a sua equipe, né? Essas normas constitucionais aí, elas não à toa, né? Elas foram classificadas como normas de eficácia relativa complementável. Eu estou mostrando aí para vocês, né, o nome da classificação, que está na obra da professora Maria Helena Diniz, né, aquela lá do Direito Civil, mas essa obra dela aí chama-se Norma Constitucional e seus efeitos legais, página 97. Esse tipo de norma que a gente está falando, né, que precisa de complementação, é o tipo de norma chamada normas de eficácia relativa complementável, né? Isso aí, o mesmo acontece, nossa, isso acontece demais, isso acontece toda hora, né, na Constituição, tá? aí outro exemplo, né, muito importante, que são os direitos sociais, que está lá no artigo 6º da Constituição, né? São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, por exemplo, né, como é que vamos fazer para implementar isso? Né? Tem que ser criativo, né? Então, assim, por exemplo, uns casos ilustrativos que têm sido diversos aqui na área da saúde, de Uberlândia, por exemplo, agora na pandemia, né? Por exemplo, teve a luta, né, aqui para a obrigatoriedade de implementação de medidas de higiene, né? Tanto no comércio quanto no transporte público, teve a luta para implementar álcool gel, né, no transporte e outras medidas de prevenção, né? Que inclusive os vereadores foram vitoriosos, né? O grupo que trabalhou com essa situação aí, eles conseguiram inclusive derrubar um veto do prefeito, né? Que não queria deixar que fosse instalado esses álcool gel, né? Nos ônibus, né? No transporte público. Teve um outro caso aí muito legal, e esse eu achei muito criativo da parte dos vereadores que propuseram, que foi uma luta encampada por alguns vereadores, no sentido de que fosse aumentado o fornecimento de alimentação nas escolas municipais no período do recesso. Isso esbarrou, inclusive, na hora de fazer o projeto de lei,
na competência privativa do prefeito, né, para propor esse tipo de projeto, que é coisa que a gente vai ver mais para frente aí na explanação, né, que porque essa lei, ela cria contratos administrativos, ela mexe nos contratos administrativos, né, seria de competência privativa do prefeito propor, né? Mas eu achei muito criativo da parte do vereador, porque ele propôs o projeto meramente autorizativo, dizia, autoriza o prefeito a fornecer as refeições, né, no período do recesso, né? Então, isso fazia o quê? Lançava luzes sobre as dificuldades que ele já trazia lá na justificativa do projeto, né, que tem algumas páginas, né, antes de você ter a redação da lei, você tem as justificativas. Que são basicamente que as famílias, né, são muito pobres, tem famílias muito pobres, e que no recesso, principalmente agora na pandemia, muitas crianças não se alimentam, né, devidamente em casa. Elas precisariam realmente, aquela refeição escolar ali fazia muita falta, até para o desenvolvimento intelectual dessas crianças, né, que estão numa fase de crescimento. Então, já de antemão, o projeto buscava ali na Câmara que essa aprovação já tivesse pronta, né? Dependesse, então, agora só do prefeito tomar atitude, né? Ele meio que inverteu a situação, em vez de vir o projeto para eles aprovarem, ele falou assim, eu já aprovei para você fazer, né? Então, isso encampa uma luta o quê? Representativa, uma luta política, né? Uma pressão sobre o executivo, né? Que é um trabalho, como voltamos lá na etimologia, de veredas, né? De abrir caminhos estreitos, né? Como dissemos lá no início. Né? O intuito da proposição, nesse caso, valeu mais para incentivar a prática, né? Em razão da demanda social, criar os meios, né, para que a sociedade tivesse, então, um respaldo político e legislativo para cobrar a implementação disso, né, e já estaria de antemão chancelada ali no legislativo, né. Falando em competência, né, eu acho importante trazer para vocês também, sobre os limites, né, da competência legislativa, né, do município, porque nós temos duas coisas em matéria de competência, né, uma quanto ao limite do ente público, no caso do município, né, o que o município pode fazer, e temos também as competências, né, quanto aos limites privativos, no caso entre executivo e legislativo, né, o que pode ser proposto pelo vereador, né, não é tudo que ele pode sair propondo também na matéria do âmbito municipal. A Constituição de 88, até na fala do professor Nelson Nery Costa, né, ele diz que a Constituição de 88, ela reconhece os municípios como participantes ativos da estrutura constitucional, né? A Constituição de 88, então, ela trouxe uma importância nova para os municípios, né? Já no seu artigo 1º, ela já coloca ali municípios, como vocês podem ver aqui na tela, né? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e municípios, e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos esses fundamentos que nós estamos já cansados de saber, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Novamente, no artigo 18, fala dos municípios, a organização política administrativa da República compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, né? Então, quer dizer, a Constituição, ela traz, na verdade, ela traz, inclusive, um capítulo inteiro sobre municípios, né, composto por vários incisos que compõem lá o artigo 29 até o artigo 31
Inclusive, lá no artigo 29, tem uma informação muito interessante, né, curiosa para vocês aqui, que ela traz as balizas máximas e também as balizas mínimas quanto ao número de vereadores, viu? Ela fala lá quantos são os vereadores mínimos que deve ter e os vereadores máximos que podem ter o município, né, em relação aos seus habitantes. Esse número vai crescendo lá nesse artigo 29, ela vai mostrando lá que de tanto a tanto tem que ter X, né? Então, assim, é de acordo com a relação com os seus habitantes, né? Então, convém, inclusive, vocês depois dar uma lida nesse artigo, eu não vou ler ele aqui junto com vocês, porque ele foge um pouco, né, do que a gente está tratando aqui do que interessa para nós, que são os artigos 30 e 31, que fala das competências municipais, né? Então, aqui no artigo 30, nós vemos aí, ó, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Quer dizer, gente, são infinitos esses assuntos, né? Se o vereador quiser trabalhar e for criativo, for bem assessorado, for um cara politizado, né, tiver inteirado das demandas locais, esses assuntos são infinitos, né? O que é interesse local? Ora, tudo é interesse local, né? A sociedade, ela pode ser infinitamente melhorada, né? Aí, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Aqui, pessoal, muito importante. Aqui entra aquilo que a gente chama de competência concorrente não cumulativa, ou competência vertical. O Alexandre de Moraes, nosso ministro lá do STF, naquela doutrina dele, que se chama, acho que, Curso de Direito Constitucional, ele nos ensina isso aí, né? Que esta é uma forma de competência, de modo que a União ela está adstrita ao estabelecimento de normas gerais, né, devendo os demais entes federativos da divisão que ele chama de divisão tricotômica, né? Divisão tricotômica é isso, Estado, município e União, né? A divisão tricotômica, das quais o município está presente, né, deve então especificar essas normas de modo mais suplementar, né? Então, volta lá naquelas questões que nós estávamos falando antes, né, do Rui Barbosa e da Maria Helena Diniz, de normas complementáveis, ou seja, infinitos pontos nas legislações federais podem ser trabalhados, né, de modo mais esmiuçado, né, de um modo mais esmiuçado pelos municípios, por meio de quem? Dos vereadores, né? Aí também está lá o inciso 3, o instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo de obrigatoriedade de prestar contas, criar e organizar distritos, observada a legislação estadual. Aqui, gente, é outra coisa, né? Muita coisa aqui. Como nós vamos ver mais para frente, os projetos, eles são de iniciativa, muitos projetos, esses aqui, inclusive de criar, organizar o distrito, esse tipo de projeto, eles são de competência privativa do executivo, né, do prefeito. Mas quem é que vai votar isso? Quem é que vai aprovar essas coisas, né? Quem é que vai trazer objeções para esses projetos? São os nossos queridos vereadores. E eles precisam estar devidamente preparados para isso, né? Devidamente informados, devidamente assessorados para essas coisas, né? Então, temos aí também o inciso 5, né? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Ou seja, vocês estão vendo aqui que todos os serviços públicos o município tem a responsabilidade de prestar, né? Ele tem a sua responsabilidade de organizar e de prestar esse serviço público. Então, e dentro disso, né, o quanto de normas, o quanto de regras, né, de melhorias que podem ser pensadas, né, pelos vereadores, até pelo prefeito. Pensadas de um modo assim mais detalhado, né,
que mais uma vez estão aí os vereadores para encampar as lutas representativas por essas melhorias, né? Abrir as suas veredas, né? As suas veredas, como a etimologia do termo já nos traz, né? Ele vai encampar, então, as lutas que nem sempre são jurídicas, como a gente estava conversando aqui de alguns casos, né, que não é nem jurídica, né, assim, de propor lei, é muito mais política, são lutas representativas, né. Aqui também no inciso sexto, tem manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Ou seja, a educação também, tá aí de novo, de competência legislativa municipal, né? Então, tem, por exemplo, Plano Municipal de Educação, né, que tudo passa pela Câmara, tem os conselhos municipais, que são regidos por leis, né, essas que são objeto de trabalho do vereador pensar, estudar e ver o que precisa ser melhorado, né. Questão de conselho, inclusive aqui na cidade de Uberlândia, é uma luta que alguns vereadores, por exemplo, têm tentado implementar, né, na mudança dos conselhos aqui, porque elas carecem muito de representatividade, né, da sociedade civil, né, e muito político envolvido no conselho, e pouca sociedade civil. Então, quer dizer, tudo isso, que esses tijolinhos que às vezes nem aparecem, isso não, como diz, não aparece para o eleitor, né? Mas é um tijolinho estrutural, né? Se você mexe, isso tem depois isso tem um efeito em cadeia, né? Um efeito em cascata que é muito importante, né? Então, temos aí também, inciso 7, prestar com a cooperação técnica e financeira o serviço de atendimento à saúde da população, né? Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, né? Promover, no que couber também, a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, né? Observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, aqui, gente, só nessas situações, só dessas situações que estão aqui nesse artigo 30, só do que está aqui, vocês já podem ver, né? Como nós temos uma infinidade de implementações e suplementações, né, que podem ser pensadas, né? E nessa nossa sociedade odierna, é uma sociedade muito complexa, né, que ela está dividida aí em nichos, né, muito diferentes uns dos outros. Parece que nem é o mesmo povo, né? São culturas diferentes, são condições econômicas, financeiras diferentes, culturais diferentes. São diversos nichos, né? Nós vivemos numa sociedade organizada em diversos nichos, né, de interesse, nichos de interesse. Então, cada vez mais o vereador se torna indispensável, né, porque ele que vai fazer a representatividade desses pequenos nichos, né. Ele se torna indispensável porque não há como lidar com essa pluralidade imensa de interesses, de grupos, de culturas, de subculturas, né, dessa sociedade odierna. Deixa eu parar esse telefone aqui que dessa sociedade nossa ordierna, né? E essa representatividade ela se faz com os vereadores, né? Ela se faz com os vereadores, essa representatividade. E tem mais, né? Nós vamos ver aqui no artigo 31, que a gente vai ler agora, a gente vai ver que o vereador, ele trabalha também como fiscalizador, né? E controlador externo, ele é o controlador externo do executivo municipal, né? Então, o artigo 31, ele diz aí, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo.
e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Que lei, né, gente? Que lei? Lei orgânica do município, principalmente. E quem é que aprova essa lei orgânica do município? Os vereadores, né? Então, tá aí, ó, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de conta, né? E do município, dos conselhos, dos tribunais, parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, né? Então, até as contas, né, do prefeito, muitas vezes já aprovadas, os vereadores têm como fazer a fiscalização disso, né? Tem uns outros parágrafos aí do artigo 31 que vocês podem ler depois, né? Porque eu quero voltar um pouco aqui nas competências, né, mais ativas do município, como são aquelas do artigo 30, né? Porque não são só elas, né? Tem também, nós podemos ver também o artigo 23 da Constituição, que eu estou pondo aqui na tela para vocês, porque o artigo 30 ele fala da competência, né? Mas o artigo 23 ele traz mais competência ainda. Ele vai mais além, né? O artigo 23 ele fala expressamente de competência comum, ou seja, daquilo que tanto a União, quanto os estados, quanto o município pode fazer, e que vai abrir, portanto, mais ainda a área de atuação do município, né? Então, o artigo 23 diz aí, ó, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção das pessoas portadoras de deficiências, né? Tem muitas políticas aí que, estranhamente, parece que não gostam dos deficientes, né? Acham ruins que tenham as leis, né, que tratam de acessibilidade, proteger documentos, as obras, os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural, coisa que a gente não vê, né, ativamente as pessoas fazerem, né? Nossos museus pegam fogo, nossas coisas aí, do ponto de vista cultural, histórico, se perde, né? Se perde muito o acervo, né, das coisas. Proporcionar aí os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora nossa que está sendo queimada, né? Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar e acompanhar, né, aqui, até mudar a tela aqui para vocês, registrar e acompanhar a fiscalização às concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. As leis complementares, né, ou seja, que vão ser infraconstitucionais, fixarão normas para a cooperação entre a União, os estados e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, novamente, né, gente, vejam o quanto é vasta
a responsabilidade dos nossos municípios, como eles são entes ativos, né? São figuras ativas da federação, né? Quantas peculiaridades, né, locais tem no nosso Brasil, que é gigante, né? E são muito diferentes os locais aqui, né? Então, cada local tem a sua peculiaridade, né? E nos municípios, né, o vereador que pode e deve conhecer essas peculiaridades, deve trabalhar, precisa de conhecimento, né? De criatividade, de ouvir as pessoas, né? Os grupos organizados de interesse e construir com eles, né? As medidas de melhorias, né? Para isso precisa estudar as leis locais, né? Para ver o que pode ser melhorado, né? Então, por fim, pessoal, assim, para encerrar aqui a passagem por essa questão das competências, eu quero mostrar também para vocês onde estão as competências privativas do executivo, né? Porque as competências privativas do executivo é importante vocês saberem, porque aquilo que não é do executivo, então, obviamente, né, o que o executivo não tem, não tem como competência privativa, os vereadores podem fazer, né? Ou seja, de modo que aquele projeto de lei, né, cujo teor não for da competência do prefeito, no caso aqui, né, pode ser proposto por vereadores. Lembrando sempre, né, que mesmo essas proposições, que são competências privativas do executivo, no fim das contas, elas são votadas na Câmara dos vereadores, né? Então, ou seja, os vereadores estão em todas, né? Eles, de uma forma ou de outra, eles estão lá, né? Então, e uma dessas previsões legais que eu quero mostrar aqui para vocês seria o artigo 29 da lei, aqui, o artigo 29 da lei 6.448 de 77. Esse artigo, ele trata aí, ele mostra aí, ó, a iniciativa dos projetos a serem submetidos à Câmara cabe a qualquer vereador e ao prefeito, sendo da competência privativa deste, né, a proposta orçamentária e os projetos que disponham sobre matéria financeira, criem, alterem ou extingam cargos, funções ou empregos públicos, aumentem vencimentos ou vantagens dos servidores municipais ou importem em aumento de despesa ou redução da receita, né? Então, essa é uma lei, né, que eu até sugiro que depois vocês deem uma olhada nela, muito interessante essa lei aí, que ela trata, né, da organização política e administrativa dos municípios. Essa é uma lei que a gente deve lembrar, inclusive, né, na leitura dela, é uma lei que tem que saber lê-la, né, porque essa é uma lei que vocês podem ver pelo ano dela, que é 77, ela é pré-constitucional, né, pré-constituição de 88. Então é preciso saber que tem pontos nela lá que já foram sobrestados, né, pela CF, e então elas estariam tacitamente derrogados ou revogados, né. Temos também o artigo 61, né, que está aqui, o artigo 61, que aqui no caso, gente, é o artigo 61 da Constituição Federal. E ele traz, então, são as competências do presidente da República. Mas aí, nesse caso, né, se trata de fazer uma analogia naquilo que couber ao Executivo Municipal, né? Então, eu separei aqui algumas alíneas, né, do inciso 2, principalmente, do parágrafo 1º, né, que seriam aquelas que se consegue fazer em analogia, né? Analogia com o presidente da República, né? E vocês poderão notar que elas, de modo geral, são basicamente daquele universo que traz lá o artigo 29, né, da Lei 6.448, né, do mesmo universo ali, né, que são criações de cargos e funções, né, ou empregos públicos da administração direta, autárquica, aumento de sua remuneração,
organização administrativa, judiciária aqui não, né? Porque, no caso, seria federal, mas a organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos, né? E pessoal da administração, né? No caso do município. Temos também aqui servidores públicos, né, no caso do município, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria, criação e extinção de ministério, que no caso dos municípios são as secretarias, né? As secretarias da prefeitura, né? A criação e extinção dessas secretarias, né? E órgãos da administração pública, né? Então, só para a gente terminar aqui, então, pessoal, essa questão de competência, eu quero ressaltar que, na prática, elas são território de uma grande briga, viu? Na sua exegese, né? Na sua interpretação. Porque lá nas disputas políticas, por vezes, né, conforme a composição da Câmara, claro, também é comum que muitas proposições dos vereadores, elas acabam esbarrando. Na prática, a gente vê muito isso. O cara propõe lá uma lei e aquilo acaba esbarrando em pareceres das comissões, né, com uma exegese mais restritiva, né, para tentar, às vezes, barrar o trâmite daquela proposição, né, vem dizendo, isso aí você não pode pôr, isso aí é competência do prefeito, né, mas não é, né, então, assim, então é importante sempre a gente estar atento às jurisprudências, né, sobre o cabimento de certas proposições, né. Uma dessas jurisprudências que se destacam e que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é do julgamento do recurso extraordinário 878.911 do Rio de Janeiro, que é um julgamento muito interessante, porque esse julgamento aí, gente, dá muitos poderes para o vereador, viu? Ele faz uma exegese bem ampla dessas atribuições dele, né? Ele trata, esse julgamento ele é interessante porque o assunto dele, né, já adiantando aqui do teor dele para vocês, ele trata de uma proposição interessante, que é o que um vereador lá do Rio de Janeiro propôs uma lei para colocar câmeras em umas escolas, né? E isso disseram que não era, que ele era incompetente para isso, né? Não tinha competência para propor essa lei, porque isso aí tinha a ver com criação de despesa, né? Mas o STF disse que não, né? Disse aí que a interpretação dessas competências privativas, elas não podem abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da administração pública, né? Mais especificamente dos servidores e órgãos do Poder Executivo. Então, aqui nesse trecho que eu recortei, diz o recurso, né? O acórdão, no caso do recurso extraordinário, não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da administração pública local, nem trata de regime jurídico de servidores públicos, ou seja, no caso, a colocação das câmeras, né? Então, não há nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada, né? Que estavam impugnando essa situação das câmeras nas escolas, né? Aí, mais à frente, ele diz lá, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que não trata da estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores, né? Então, a jurisprudência é essa briga do que prefeito pode e vereador não pode, é uma briga que é uma briga muito, muito grande, é uma briga boa, viu, dessa exegese, né, sobre a legislação. Então, mais uma vez, aí foi vitória dos vereadores no reconhecimento, né, das suas competências, da sua capacidade de agir, de fazer frente realmente, né, ao executivo, de ser uma contrabalança ali, né, de ser um agente ativo nas lutas pela implementação dos direitos, né.
de fazer jus ao princípio, né? Aquele princípio que vocês devem estar estudando aí com o professor Fernando, o princípio dos freios e contrapesos, né? Dos princípios constitucionais, dos princípios de direito administrativo, que são muitos, né? E que vocês vão estudar aí, devem estar estudando aí com o professor Fernando. Os princípios de direito administrativo, que é uma matéria muito interessante, extremamente rica, interessante, leituras muito enriquecedoras, né? Eu quero ressaltar, então, para encerrar aqui, o seguinte, gente, a democracia, ela não é uma coisa pronta, não é? A democracia, ela não é uma coisa pronta, é preciso construí-la e aperfeiçoá-la constantemente, né? Inclusive, democracia é um conceito, tecnicamente, bastante complexo, né? Não é só eleição. A democracia não se resume a votar e ser votado, não é isso só, né? Isso é uma peça, né? A democracia sendo um sistema, né? Ela é composto por várias peças, peças importantes, peças fundamentais, como votar, o direito político de ser votado e votar, né? Mas não é só isso, né? Democracia tem a ver com acesso a serviços urbanos, né? Serviços públicos, com acesso a serviços, tem a ver com acesso à dignidade da pessoa humana, né? Com a plena dignidade da pessoa humana, tem a ver com acesso à liberdade, tem a ver com justiça social e tudo isso que não está pronto aí, está para fazer. Né? A gente sabe que nada disso está aí no nosso país pronto, né? Eu penso, inclusive, que isso nunca vai estar completo, né? Porque a democracia ela é um conceito igual à justiça. Ele evolui infinitamente. O que era justiça há 200 anos atrás, hoje não é mais justo, né? E assim será no futuro também, com coisas que hoje a gente pensa que é justo e não é justo, né? Esses são conceitos que evoluem infinitamente, né? Eu até costumo dizer que o judiciário chama judiciário, a gente fica falando lá na justiça, não, aquilo chama judiciário, justiça é o norte que aquelas pessoas devem seguir, que aquele poder deve seguir, né? Porque o judiciário ele não tem plenitude da justiça, né? A justiça é o norte, é por onde ele tem que se balizar, mas ele nunca consegue ser pleno nessa implementação de justiça, né? Porque é um conceito que evolui, né? Ali o judiciário ele vai dirimir conflitos, né? A função dele ali é dirimir conflitos, fazer a ordem pública, mas como que eles fazem isso, né? Como que eles devem se pautar? Se pautando com a bússola do norte, né? Tem a do norte como justiça, né? Porque esses conceitos eles evoluem infinitamente, a democracia também, né? Então é isso, com as lutas políticas, com esse caldeirão confuso, aí, laborioso que a gente vê, que às vezes nos passa tanta tristeza, né? Mas é disso aí que a gente consegue avançar, passinho por passinho, né? Não adianta, desse caldo sai alguma coisinha boa ali, né? Então eu espero ter contribuído para vocês com alguma reflexão, com alguns dados para vocês fazerem, né? A epistemologia de vocês, né? De a epistemologia de vocês, né? Como estudantes, como graduandos, né? Como pesquisadores aí que vão ter no futuro, né? Então é isso, gente. Eu fico por aqui, a minha fala, e vocês têm um tempinho aí para perguntar, né? Algumas coisas. Vamos lá.